Oi, muita paz, muita luz para você, muita luz nesse momento que a humanidade, que o nosso planeta Terra precisa, realmente precisa de cada um de nós, da nossa centelha. Vamos lembrar sempre que uma centelha de luz aparentemente pode não fazer diferença no mundo, mas quando nós somamos cada pontinho desses, cada fagulha de luz da qual todos nós somos portadores, então nós iluminamos o nosso mundo. Esse é o momento de iluminarmos o nosso mundo. Vamos despertar essa consciência. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de algo que nos guia, que são os estados de consciência. Nós somos guiados por isso, por esses estados de consciência, e todo o nosso mundo material, tudo que nós vemos, sentimos, tudo que nós percebemos, que na verdade é essa grande mãe, é guiada por esses atributos, por esses estados de consciência. Vamos entender um pouquinho hoje, me acompanhe nessa experiência e mais uma vez eu peço a você uma ajuda, não só de assistir, de compartilhar o nosso trabalho, não só de clicar no sininho, no like, tudo isso peço sim, mas eu peço principalmente a você. Se tiver dúvidas, faça comentários, eles serão respondidos. Se puder, interaja conosco, é muito importante para que a gente sinta o andamento, sinta quais os caminhos a serem tomados, porque a gente não sabe, a gente tateia o caminho. Então, se puder, interaja e principalmente se inscreva no canal. Nosso canal está crescendo, está aumentando, eu agradeço aqueles que se inscreveram desde do meu último pedido e mais uma vez peço, se inscrevam no canal, vamos fazer o canal crescer. Ele ainda é muito pequenino, muito discreto, mas a nossa proposta é de crescimento. Obrigado e vamos lá. Você já percebeu o quanto as pessoas que o cercam, o quanto tudo que nos cerca oscila durante o dia, ou às vezes durante as horas, ou mesmo de um minuto para outro? Oscila em estados de humor principalmente? Oscila em estados de humor, em estados de ânimo e desânimo, de alegria e tristeza, de expansão e recolhimento, retração. Tudo isso daí, em um dia, parece que nós vemos todas essas experiências se sucedendo, todos esses estados se sucedendo. Claro que nós tentamos dominar isso tudo, claro que nós tentamos, desejamos ter uma conduta uniforme, mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos sentimos ali aquele barquinho de papel ao sabor da enxurrada, aquele barquinho que você bota na sarjeta lá num dia de chuva forte e ele vai embora ao sabor da enxurrada e não tem guia, não tem controle nenhum. Isso parece que somos nós, mas não só nós. Nós vemos toda a natureza também manifestando essa mesma oscilação. Olhando por um estado ainda maior, nós vemos que ao longo de um ano, por exemplo, vamos citar um ano, ao longo de um ano, tudo oscila em grandes ciclos, né? Ou pelo menos em 4 grandes ciclos, né? Que são as estações do ano. A estação quente, a estação fria, a estação chuvosa das flores, a estação dos frutos, a estação que as folhas caem, enfim, um processo que ele vai se repetindo, um processo cíclico. E o universo todo parece que funciona também através desses ciclos. Isso é muito claro, é muito sabido, mas o que está por trás de tudo isso? Essa é uma das facetas
da grande natureza que rege o nosso universo físico e provavelmente os outros universos paralelos. É o que nós já conversamos um pouco sobre isso, é o que na cultura védica se chama Prakriti, ou então é conhecido também como Maya, que algumas pessoas traduzem ao pé da letra como ilusão. Mas essa grande natureza que nós vemos, que rege tudo, né? Essa grande mãe, é Prakriti ou Maya, ok? Internamente, nós funcionamos de forma muito semelhante a uma bateria, ou enfim, uma bateria de carro. Ou seja, nós somos uma estrutura fechada que funciona através de energias eletromagnéticas num circuito relativamente fechado. Ou seja, nós somos como um dínamo que produz energia e descarrega essa energia para todas as extremidades, células, cada átomo do nosso corpo. Nós captamos ali essa energia através do nosso eixo central, ela passa por essas estações, nós já falamos um pouco sobre isso, né? E essa energia, de certa forma, cria um circuito fechado aqui que nos faz viver, pensar e, enfim, atuar nesse mundo. Então, grosso modo, é como se uma corrente contínua, grave isso, uma corrente contínua, um fluxo contínuo de energia eletromagnética alimentasse os nossos chakras, dos chakras passasse para os nossos plexos, dos plexos para os nervos, gânglios e tudo isso tendendo a um equilíbrio. Aí que nós voltamos lá nas aulas de anatomia e fisiologia, né? Vamos lembrar lá do equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, né? O simpático estimulante, o parasimpático modulador, enfim, para que nós alcancemos esse equilíbrio. É o que faz, por exemplo, com que o nosso coração não dispare, causando a nossa morte, enfim, esse processo de equilíbrio de todas essas forças, de toda essa energia eletromagnética. Voltamos à ideia, dentro de um circuito fechado. Porém, essa energia, ela está lá dentro de um universo restrito e ela não tem o poder, essa energia não tem o poder de se projetar em longas distâncias. Agora nós começamos a lembrar, por exemplo, da diferença entre, né, para quem conhece um pouco de elétrica, né, de eletricidade, a diferenciação entre corrente contínua, que normalmente está nas baterias, nos pequenos circuitos, e a corrente alternada. Aí nós podemos comparar um pouco essas duas formas de corrente, né? A corrente contínua, que é aquela corrente característica de baterias, de circuitos mais fechados, que é uma corrente que alimenta e que é eficiente para alimentar aquele circuito fechado, e a corrente que percorre grandes distâncias, que nós chamamos de corrente alternada. A corrente alternada é aquela que ela vai mudando de direção, ou seja, ela vai mudando de sentido. Ela está indo para cá, de repente volta para cá. Ela está indo, volta, está indo, volta. E essa corrente alternada normalmente é aquela que sai, por exemplo, lá da estação de força da sua cidade, por exemplo, e é cabeada até o seu lar, a sua residência, para gerar a energia que move os aparelhos, que ilumina. Enfim, é uma energia que consegue percorrer grandes distâncias por um cabo. E a contínua já é uma energia que percorre pequenas distâncias porque ela se perde muito fácil. Ou seja, a nossa energia aqui, ela se perde muito fácil dentro de nós e não consegue percorrer grandes distâncias. Guarde essa ideia.
Até eu estou falando de forma bem simples, né? Não sou especialista. Pode ser que você que esteja me assistindo, que você que esteja acompanhando, você entenda bem de eletricidade, e eu agradeço a todos os comentários que puderem nos ajudar, inclusive se tiver um entendimento mais técnico sobre isso, eu agradeço. Na verdade, nós estamos querendo fazer mais uma comparação para a gente entender o que são os gunas. Essa energia que percorre o nosso mundo físico e que possivelmente também percorra outros mundos mais sutis, como o mundo astral, que é muito próximo do nosso, essa energia, essa alternância, ela é dada, segundo Krishna no Bhagavad Gita, no capítulo 14 do Bhagavad Gita, ele fala, o capítulo 14 é dedicado a isso, ele fala um pouco dos modos de agir, ou chamados gunas, que são 3. Então a gente está acostumado com a corrente alternada, vai e volta, só que nesse mundo maior, nesse mundo eletromagnético, são 3, que são chamados de gunas. Os nomes em sânscrito são Sattva, Rajas e Tamas. Traduzindo de forma bem simples, nós podemos entender Sattva como paz, equilíbrio, sabedoria, Rajas como atividade, ansiedade, produção, e Tamas como repouso, ignorância, obscuridade. Esses são os 3 modos que Prakriti, que a grande natureza tem para fazer com que a energia se movimente e não se perca. Está acompanhando essa ideia? Porque é muito importante. Então você tem uma energia de baixa tensão, lá que move as baterias, né? Que sustenta as baterias, que é a baixa tensão ou a corrente contínua. E você tem uma energia de alta tensão que vai e volta, que é a corrente alternada, que por ela ter essa alternância, ela consegue alcançar distâncias maiores e ter um poder maior. E nós temos a nossa energia produzida aqui pela nossa estrutura, e nós temos uma energia muito maior que move tudo, que move esse grande universo que nos cerca, ou seja, a nossa Terra, pelo menos, que são os 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas. E nós, como partes desse corpo, como partes desse Prakriti, como partes dessa ilusão, se quiserem falar assim, nós somos influenciados e movidos por esses 3 modos, por esses 3 gunas. E o tempo todo nós somos conduzidos por essas forças a ter ações, emoções, comportamentos diferentes. Essa é uma situação. E outra situação é que nós também temos características de uma ou de um desses 3 gunas. Mas como é que é isso? Você vai perceber que tem pessoas que têm características mais paradas, preguiçosas, gostam muito de repouso, não têm uma preocupação muito grande com o que vão comer, se vai comer alguma coisa saudável ou não. Enfim, essas são algumas características da pessoa mais regida por tamas, que é a ignorância, o repouso. Nós temos pessoas que são muito ansiosas, que o tempo todo desejam realizar, desejam produzir, são muito ambiciosas, pessoas que normalmente, essas pessoas gostam de alimentos fortemente temperados, coisas quentes ou coisas muito frias, gostam de bebida gelada ou muito quente, enfim. E são pessoas que têm uma força de realização muito grande e que às vezes atua até contra ela mesma por causa da ansiedade. São as pessoas movidas por rajas. E nós temos as pessoas que buscam o equilíbrio,
que caminham mais, vivem mais em paz, que selecionam muitos alimentos, gostam de alimentos, normalmente alimentos mais naturais, mais doces, doces que eu quero dizer, frutas, legumes, e pessoas normalmente que têm uma conexão mais fácil com o mais alto são aquelas pessoas movidas por sátiva. São pessoas que falam menos, raciocinam mais, ao passo que as pessoas movidas por rajas, elas falam muito e raciocinam muito também, e as pessoas movidas por tamas, elas têm dificuldade para se colocar e têm preguiça mesmo, uma certa preguiça de pensar. Porém, são pessoas normalmente mais agressivas. São pessoas que, quando cutucadas, elas rapidamente vão para o caminho da agressão. Só para a gente ter uma ideia, um painel global. Ampliando essa ideia, ampliando esse painel global, percebamos nós que ao longo do dia também esses modos de agir eles vão mudando em nós. Normalmente, nós acordamos pela manhã com aquela dormência, aquela preguiça ainda, e à medida em que o dia vai chegando, vai clareando, nós vamos ganhando disposição. Quando chega por volta aí do meio-dia, né, do sol a pino, nós estamos acelerados, fazendo coisas, buscando resolver coisas. De repente, nós almoçamos e vem aquele torpor, aquela preguiça, né, que a gente chama de bode, né, que baixa de novo. Aí depois nós voltamos à atividade. E aí chega um momento, chega ali no crepúsculo, nós já estamos novamente relaxados. Então, de um modo geral, se você observar, você vai perceber que essa energia, essa força eletromagnética maior, impulsionada pelos 3 gunas, sattva, rajas e tamas, ela vai influindo em nós. Aí você pode falar, mas tudo isso daí, eu sou bipolar, né? Eu tenho transtorno bipolar, eu sou muito acelerado. Na verdade, muito do que acontece conosco é porque nós nos deixamos envolver, ou seja, nós permitimos, na maioria das vezes, que essa energia, essa fonte alternada de energia que move o mundo, penetre no nosso circuito interno, que é a nossa energia contínua, é a nossa baixa tensão, e influencia de modo exagerado a nossa baixa tensão, o nosso circuito fechado, a nossa bateriazinha. É muito importante ter consciência disso para que nós possamos vencer essa situação. Ou seja, o desejável é, para quem está muito dominado por tamas, buscar um degrau acima, buscar mais atividade, buscar mais movimento, vai para rajas. E para quem está depois sufocado por esse movimento, pela ansiedade, buscar a paz, buscar aquele momento, né? Por isso que a gente fala muito de pranayama. O pranayama nos ajuda a chegar em sattva. E assim, conscientemente, você consegue reestruturar o seu movimento interno, a sua bateria interna. Muito bem, em resumo, o desejável é que nós consigamos alcançar um período maior de sattva. A meta do grande yogi é que nenhuma dessas 3 gunas o influencie mais. Mas isso daí é uma meta ainda muito arrojada para nós. O que nos cabe nesse momento é tentar conscientemente ir migrando, vencer o domínio dessas gunas e até mesmo trabalhar com isso. Como, por exemplo, você pode falar, mas eu vou me afastar de tamas, eu não quero saber de tamas. Não, entenda o seguinte, tamas é uma energia
de repouso. Então, quando você vai chegando no fim do dia, eu tenho dificuldade para dormir. Então, nessa hora é que você tem que começar a buscar tamas. Ou então, eu tenho muita preguiça durante o dia. Né? Nessa hora, nesse momento é que você tem que buscar a consciência para alcançar rajas. E tudo é um círculo virtuoso. Quando você começa a trabalhar com isso, quando você começa a girar essa roda, quando você começa a girar esse dínamo, você começa a produzir essa energia, ou começa a captar essa energia eletromagnética e se transforma. Consegue se transformar. Não dá para a gente se conformar e falar, eu sou preguiçoso mesmo, ou eu sou acelerado, eu sou ansioso mesmo, ou eu sou zen, mas não consigo fazer nada. Então é momento de nós termos domínio sobre essas energias e não sermos dominados por elas. Muito obrigado pela atenção, uma ótima meditação, uma ótima reflexão para você a respeito disso. Seja o vencedor. Namastê.